Imagens ao vivo da reunião de Luiz Inácio Lula da Silva com Rosa Weber. Atenção, hein? Para a imagem que chega agora. Vejamos aí na imagem. Temos a presidente do Supremo Tribunal Federal com Luiz Inácio. Eu vou silenciar um pouquinho para ver se a gente consegue ouvir algo. Pode ir mais. Vem mais, por favor, para pegar os ministros aqui para não ter. Vamos passar mais? Vamos abrir mais. Teremos o início desse encontro. Por enquanto a gente não conseguindo ouvir muita coisa. A imprensa também ali envolvida, tirando algumas fotos. Temos Luiz Roberto Barroso, temos Rosa Weber. Ao lado do presidente da República temos o vice-presidente, ministro da Defesa, ministro da Justiça, Fernando Haddad também, ministro da Fazenda presente, ministro Alexandre Padilha também presente, Dias Toffoli, ministro do STF, neste que é o primeiro encontro, então, entre os três poderes. Vamos ouvir um pouco? A gente não consegue, por enquanto, ouvir o que está sendo dito, mas estamos totalmente atentos aqui, porque naquele momento tem a movimentação, né, Gustavo Uribe? Muita gente falando ao mesmo tempo, a imprensa também presente e a presença, inclusive, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Se a gente conseguir ficar com a imagem lá do local da reunião, só para acompanhar a movimentação, enquanto eu converso aqui com o Gustavo Uribe. O que você tem de informação para a gente, Uribe? O que a gente pode salientar, se a gente puder colocar as imagens novamente, aquele é o gabinete da Presidência da República. Ele está intocado, diferentemente do resto do Palácio do Planalto. Por quê? Por dois fatores. Quando os golpistas entraram no Palácio do Planalto, um pouco antes, estavam no estacionamento do Palácio do Planalto, alguns oficiais do Gabinete de Segurança Institucional trancaram o gabinete presidencial. E aí você tem uma porta de proteção, que é uma porta blindada, é um vidro blindado. Isso fez com que o gabinete presidencial não fosse invadido. Além disso, Gonçalves Dias, que é o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, conseguiu chegar rapidamente na sede administrativa do governo ontem, ainda quando os golpistas e criminosos estavam entrando no Palácio do Planalto, e conseguiu recolher alguns documentos que estavam na escrivaninha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso garantiu que o ambiente ficasse intocável. É interessante a gente perceber que essa é a primeira reunião, então, de 3 presidentes de poderes da República. Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, temos Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, e Luiz Inácio Lula da Silva, do Palácio do Planalto. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, chegará no final da tarde. Neste momento, a discussão, pelo que me dizem, é sobre a reação institucional dos 3 poderes, uma combinação que foi feita ontem de que eles irão despachar nas sedes dos poderes, mesmo com a depredação, para fazer um aceno público de que atos terroristas não irão abalar as instituições democráticas, e também a data de votação do decreto. O decreto de intervenção federal no Distrito Federal na segurança pública precisa de aprovação do Congresso Nacional, apesar de ele já estar em vigor a partir da publicação no Diário Oficial da União. Isso vai acontecer nessa semana. Rodrigo Pacheco, inclusive, já convocou uma sessão extraordinária durante o recesso parlamentar. Agora há pouco, começou uma outra reunião de lideranças partidárias do Senado Federal. Ela está sendo feita por videoconferência, porque muitos senadores não conseguiram chegar em Brasília, também para marcar como será essa votação. Algumas informações que a gente tem de última hora, Elisa. O Ministério da Justiça disponibilizou um e-mail para as pessoas que tiverem informações a respeito dos terroristas. Então o e-mail eu vou ler para vocês, denuncia@mj.gov.br. De novo, denuncia@mj.gov.br. Se você mora em Brasília ou outro estado do país e você tem informações das pessoas que invadiram o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, vocês podem informar por meio deste e-mail. Uma outra informação, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não virá a Brasília para a reunião com o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acabei de falar com a assessoria de imprensa dele. O que foi informado? Que ele tem uma agenda atribulada em São Paulo. Está focado em acompanhar a situação em São Paulo. E também terá encontros para discutir a situação das chuvas no estado, que houve um volume muito grande de chuvas, inclusive afetando Araraquara. Luiz Inácio Lula da Silva esteve ontem em Araraquara.
Outra informação que nós temos é que o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, fez um sobrevoo sobre os pontos de manifestações no estado paulista e não há, por enquanto, nenhuma depredação ou algo que saiu fora do controle da Polícia Militar de São Paulo. Também falei com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e ele informou que sim, decolará do Rio Grande do Sul para Brasília para a reunião com Luiz Inácio Lula da Silva. Nós ainda não temos uma informação sobre Romeu Zema, governador de Minas Gerais, mas estou falando aqui com o pessoal do governo mineiro e trago a informação, caso ele confirme ou não, a vinda a Brasília para a reunião de Luiz Inácio Lula da Silva com os governadores do país. Por favor, Uribe, a gente quer muito que você traga essas informações, aproveitando que você está falando sobre governadores. Enquanto nós acompanhamos a imagem, viu, as autoridades reunidas, nós temos representantes dos 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, que simplesmente não tem onde trabalhar, com exceção dessa sala, que está intocada porque tinha uma proteção especial. Judiciário não tem como ir ao trabalho, poltronas jogadas para todos os lados, tudo molhado, cabos arrancados. Bom, o próprio brasão, né, Uribe, que ficava na parede do STF foi retirado, sabe-se lá para onde foi levado. Congresso Nacional completamente destruído. Nós temos a parte das ocupações do Poder Executivo também totalmente destruído. As salas onde os parlamentares trabalham, o único canto que foi preservado é esse onde eles estão agora. E, Gustavo Uribe, daqui para frente é a procura para quem vai se responsabilizar por tudo isso. Se existe uma organização envolvida com os manifestantes, quem é? Qual o nome dessa pessoa, desse homem, dessa mulher? Quem pagou para tantos ônibus irem até Brasília? E, neste momento, Ibanez Rocha, governador do DF, retirado do cargo por uma determinação judicial. Como deve ficar daqui para frente isso, Gustavo Uribe, com essa saída de Ibanez Rocha? Se eu não me engano, é pelo período de 90 dias, né, que ele deve ficar fora do cargo, porque justamente ele figura ali nessa instabilidade de qual foi a inação que permitiu que tudo isso ocorresse ontem. É uma crise política sem precedentes, uma cefalia aqui no coração da República Brasileira. Nós temos Ibanez Rocha afastado, Celina Leão, que é a vice-governadora, assumiu. Há 2 pedidos de impeachment sendo ingressados na Câmara Distrital aqui do Distrito Federal. Um deles apresentado pelo PV, partido de oposição, e outro apresentado por um grupo de juristas. E nós temos agora essa tentativa de retirada destes manifestantes. O que a gente vê é a reunião dos 3 poderes. Nós temos, então, esse único ambiente que está intocado, que é o gabinete presidencial. Há um gabinete próximo a esse, que é usado pela primeira-dama Rosângela Silva, a Janja. O gabinete também foi destruído, ele tem vista para o parlatório da presidência da República e agora os poderes da República se levantam, ou seja, agora eles estão articulando uma reação institucional. No Congresso Nacional há 2 reações já à vista. Uma delas, uma CPI dos atos antidemocráticos, que funcionaria parecida com a CPI do Capitólio, da invasão do Capitólio após a derrota de Donald Trump. E aí sim tentar encontrar os responsáveis, uma investigação parlamentar, empresários que financiaram caminhões que levaram alimentos para esses golpistas no acampamento do setor militar urbano. Também quem financiou as caravanas. E a CNN Brasil esteve presente desde o sábado, noticiando que caravanas chegavam aos montes. Eu, Elisa, moro muito próximo ao setor militar urbano. Eu vi pelo menos 5 viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal que estavam fazendo a segurança dessas caravanas. E quando os golpistas acabaram se deslocando do acampamento bolsonarista para a esplanada dos ministérios, houve inclusive, eu conversei com integrantes do governo do Distrito Federal, que eles consideravam que era um ato pacífico. A grande questão é que a partir do momento em que os golpistas invadiram um ponto de bloqueio, já não é pacífico. E faltou sim uma ação mais enérgica tanto da Força Nacional, que é de responsabilidade do governo federal, como também da Polícia Militar do Distrito Federal, que é de responsabilidade do governo distrital. Nós só vimos algum tipo de reação para a retirada deles depois que o caldo já tinha entornado e que nós tínhamos uma destruição em massa. Então, a cefalia, a anomalia em Brasília e agora os poderes da República tentam se levantar. Só uma última informação, além da CPI, se discute na Câmara dos Deputados uma mudança no Código Penal em relação à lei
dos atos antiterroristas, que você aumente as punições para aqueles que estiverem envolvidos em terrorismo.